Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025. Deus me trouxe a sua palavra aqui no Salmo 56. Meus irmãos, nós vemos aqui pela palavra de Deus que o salmista Davi passou por muitas perseguições. Ele era um homem de guerra, era um rei e que lutava em favor do seu povo. Ele tinha que governar, ele tinha que estar firme ali para que os inimigos não invadissem Jerusalém. E Davi reinou em Jerusalém, reinou em Israel, se não me engano por 40 anos. E muitas guerras ele passou, enfrentou os filisteus. E aqui diz a palavra de Deus que ele era um homem de oração. E neste salmo ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Oprime-me, pelejando todo o dia. Esta guerra, meus irmãos, que Davi vivia, esta guerra hoje, ela não é uma guerra física, material. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta não é contra as pessoas, como Davi lutava contra as pessoas, contra o exército do inimigo, mas diz que a nossa luta é contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores dos lugares celestiais. E aqui diz a palavra de Deus que eles oprimem, jogando um contra o outro. E o apóstolo Paulo também vai dizer que, segundo aos Coríntios capítulo 12, se não me engano, capítulo 10, segundo Coríntios 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o inimigo tem um império o império das trevas bem organizado. Existe uma hierarquia, principados, potestades, espíritos dominadores. O jovem lunático ele era lançado no fogo e na água. O gadareno vivia nos cemitérios. Quando prendiam ele, ele quebrava as correntes. Ou seja, o inimigo não matava ele, mas humilhava ele, possuía ele, guiava, usava ele como um cavalo, como dizem por aí, para oprimir, para massacrar a pessoa. Assim que o adversário faz, meus irmãos. E aqui diz que os inimigos dele eram mais do que os cabelos da sua cabeça, se não me engano, não sei se é aqui ou em outra passagem, que seus inimigos eram mais do que o cabelo da sua cabeça. Grande eram os inimigos. E eles fazem de tudo para nos oprimir, para tirar a paz. Usaram, por exemplo, os irmãos de José, porque todo sentimento faccioso, está lá em Tiago capítulo 2, que o sentimento faccioso ele é a sabedoria terrena, humana e diabólica. Não é a sabedoria do alto. Tudo tem influência e ação dos demônios e usam pessoas da família para perseguir, para tentar barrar os sonhos de Deus, as promessas de Deus e a vontade de Deus na vida daquele que foi chamado.
Tentaram fazer isso na vida de José. Inveja, porque José tinha as revelações de Deus, os sonhos de Deus. E quando ele foi abrir a sua boca na inocência, ele acabou contando os sonhos que Deus lhe havia dado. E os irmãos dele ficaram com ciúmes, com inveja de José. Tentaram matar ele, mas Deus não permitiu. Mas passaram ele como se estivesse morto para o seu pai. E depois lançaram ele dentro de uma cisterna e o venderam para os egípcios como escravo. Porque não queriam que José estivesse ali entre eles. O que estava por trás deles, meus irmãos, era uma ação demoníaca, diabólica. Por isso a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Caim deu lugar ao diabo. Deus falou para Caim: Caim, cumpre você dominar o teu desejo, senão vai ser para você mesmo. Deus não impediu que Caim matasse Abel, mas Deus chamou a atenção de Caim. Deus deu o livre-arbítrio. Deus falou para Caim que ele tinha que dominar este sentimento, porque Deus não recebeu a oferta de Caim, porque o seu coração estava tomado de inveja do seu irmão Abel. Quando o nosso coração, meus irmãos, está tomado de ódio, de inveja, Satanás ocupou o centro do nosso coração. E o diabo estava ali ocupando o centro do coração de Caim, e não Deus. Por isso Deus não aceitou a sua oferta cheia de rancor e ódio. Os irmãos de José também estavam se levantando contra a vontade de Deus, contra os sonhos que Deus havia dado para José. Então o inimigo já havia ali tomado, como tomou também o rei, que mandou matar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Não conseguiram matar o Senhor Jesus e mataram um monte de crianças de 2 anos para baixo, meninos. Tomado pelo inimigo. E quantas pessoas, meus irmãos, que têm problemas na família? Problemas na casa, ou com algum filho, ou com alguma filha, ou com algum parente, ou com o marido, ou com a esposa, ou com vizinhos, ou no serviço. Sempre vai ter alguém que persegue. Sempre o diabo vai usar alguém para perseguir, para oprimir. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria família. Os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. É lá que o diabo vai usar. É na própria casa que o inimigo vai agir. É dentro da igreja que o diabo semeia o joio. É dentro da igreja que existe a guerra. Ele atua dentro da igreja. O inimigo não... Se alguém falar assim que o diabo não entra dentro da igreja, é onde ele mais atua, é dentro da igreja e dentro das famílias. Porque ele quer colocar um contra o outro. Ele persegue, ele oprime. Aqui diz aqui a oração do salmista Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Davi até então não tinha esta revelação que teve o apóstolo Paulo. Ele achava que a luta era contra o ser humano. E Deus revelou para o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra o homem, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é aquilo que os nossos olhos físicos deste corpo aqui vê, mas é o que está por trás daquela pessoa. Como o profeta Eliseu, Deus abriu os olhos do seu moço e ele viu um grande exército que estava ali com eles. Até então, os seus olhos estavam fechados. Mas quando Deus abriu os olhos, se Deus abrir nossos olhos, meus irmãos, a gente não aguenta. A gente não tem estrutura física para suportar o que a gente poderia ver. Milhares de demônios, pelejas, lutas, guerras. Uma guerra invisível. E nós não vemos isso com os nossos olhos físicos. Então Davi orava a Deus e dizia: porque o homem procura devorar-me, oprime. O
apóstolo Pedro diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, procurando quem possa devorar, tragar, devorar. O intuito de Satanás é devorar, roubar a coroa do servo e a serva de Deus, roubar a palavra que foi semeada. As aves dos céus vieram e roubaram a semente, para que ela não crescesse no coração. O diabo semeou o joio no meio do trigo, para tentar atrapalhar a lavoura de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, deixa crescer tudo junto, para que não arranque o trigo junto com o joio. E o inimigo é invejoso, ele queria ser igual a Deus. Colocarei a minha cadeira acima do trono de Deus, e foi abatido, foi expulso pelo anjo de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, Adão criou a mulher da sua costela. Certo dia, Eva estava lá no jardim do Éden, sozinha, e ele usou a serpente, a cobra, usou a serpente para falar com a mulher, se escondeu atrás da serpente e enganou ela. Enganou ela, você será igual a Deus, você não morrerá. Entende, meus irmãos? Como que o inimigo age? Ele não quer que as pessoas acreditem que ele existe. Ele quer sempre se tornar invisível. Mas ele sempre vai usar uma serpente. Ele sempre vai usar uma cobra, ele sempre vai usar alguém, ele sempre vai usar alguém da tua família, alguém que está mais próximo de você para tentar te aborrecer, para tentar te parar, para tentar te tirar do caminho da salvação. Ele vai usar alguém, e não é esta pessoa que você tem que ficar com raiva, com ódio, mas é orar a Deus como o salmista orava e colocava nas mãos de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos ensina, orai por aqueles que vos perseguem e maldizem, porque tem a atuação demoníaca por trás daquela pessoa. É o diabo que está usando aquela pessoa, como usou a vida de Pedro, que andava com o Senhor Jesus, usou a vida de Judas, que levou ele a se enforcar, usou a vida de Pedro. Não, Senhor, não vai para a cruz, não. E o Senhor Jesus teve que repreender o diabo que estava ali usando a Pedro. Então, meus irmãos, vigiemos. O que é vigiar, meus irmãos, que o Senhor Jesus ensina? É observar o que está saindo da boca daquela pessoa. Porque se tiver pecado na tua vida que não foi confessado, o inimigo vai usar a pessoa e vai revelar o teu pecado e vai te afrontar e vai te colocar por terra. Porque ele fica espiando, porque ele fica observando aqui no versículo 2, os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia. Então ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando lá os pontos fracos, procurando o pecado que não foi confessado, aquele vício que você tem, o vício que você tem ali às escondidas, aqueles palavrões, aquela cobiça, aquela ganância por dinheiro ilícito, aquele vício nos jogos de azar, pegando dinheiro de alguém para poder gastar nesses jogos de azar, tudo aquilo que você está fazendo às escondidas, que não está exposto na luz, o inimigo tem poder sobre isso. Ele consegue prender as pessoas, porque a vontade dele, como diz o apóstolo Paulo, é prender as pessoas, manter elas presas, cegar a mente dos incrédulos para que não resplandeça a glória do evangelho do Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, ouvinte, se achegue diante de Deus. Você não está lutando contra a carne e sangue, contra um império das trevas, contra principados e potestades, é uma hierarquia. São demônios que têm poder, um maior que o outro. São demônios que dominam um certo espaço. Eu conheci lugares, meus irmãos, que era uma rua de um bairro, e nessa rua teve, acho que mais ou menos quase uns 7 ou 8 casais que se separaram. Há territórios que é onde o tráfico de drogas ali
manda naquele lugar ali, através da atuação de demônios. Há lugares, meus irmãos, que o espírito age através do suicídio, levando a pessoa a tirar sua própria vida. Há lugares que onde acontecem acidentes. Então, os principados e potestades, eles atuam em certos territórios. São bem organizados nisso, para fazer o mal. Então, eles atuam em certos territórios. Por isso que Davi, ele lutava, ele tinha que ter um exército ali aparelhado, com armas, com escudo, preparado, com treinamento físico, para poder enfrentar os inimigos. Certa vez, Davi, antes de ser rei, ele foi lá para levar almoço ali para os seus irmãos, e ele se doeu pelo povo de Deus sendo humilhado. E ele respondeu, entrou no meio da guerra. Quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Falou para Golias. E puseram lá uma armadura nele, uma roupa de guerra, e não coube. Ele não aceitou aquela roupa. Mas ele tinha um alforge, onde ele carregava aí as pedras para a sua autodefesa. E ele já tinha experiência com Deus, porque ele já havia matado um leão e um urso. Quem que consegue matar um leão e um urso se não for por uma arma de fogo? E se não tiver preparado também acaba morrendo. E Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura, se não tivesse mais, até quase 4 metros de altura. Era um homem forte, homem de guerra, homem que usava as palavras contra o exército do rei Saul. O exército que era de Deus, afrontava, foram vários dias ali afrontando, usando as palavras, usando a psicologia para colocar medo, e o exército se acovardou. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, mas Davi tinha, porque Davi confiava em Deus, como no Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi confiava em Deus, no Deus vivo, e foi para cima do gigante com as pedras e lançou sobre o gigante. Deus a direcionou e derrubou o gigante Golias. Depois Davi foi com a sua espada e cortou a cabeça do gigante Golias. Mas a palavra de Deus, o mundo invisível, foi descortinado na revelação do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo, que não temos que lutar contra carne e sangue, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, mas contra principados e potestades, contra esses espíritos que causam opressão, que causam prisões, como prendia o jovem lunático, prendia o gadareno, usou o apóstolo Pedro, usou o mágico que perseguia o apóstolo Paulo, usou aquela mulher que perseguia o apóstolo Paulo, usou os espíritos malignos que foram para cima dos filhos de Cefa, deixaram eles nus, os demônios, porque eles não eram preparados, não tinham vida com Deus, queriam expulsar demônios de qualquer jeito. Então, meus irmãos, a armadura de Deus em Efésios 6, ela não é uma armadura humana física. Esta armadura é a nossa atitude, é a nossa santidade, é a nossa vida com Deus, andando na verdade, na justiça, na paz, praticando a palavra de Deus. Essa é a armadura. Adianta nós orarmos, Senhor, dá a tua armadura. Deus não vai dar armadura, irmãos. A armadura é a nossa conduta de vida, é deixar de ser caloteiro, é pagar as contas, não deixar a ninguém devais coisa alguma no seu amor. É ter amor no nosso coração, amar a Deus e amar o nosso próximo. É fazer a obra com a mão direita e não mostrar a esquerda. É andar na luz, confessando os pecados diante de Deus, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. Porque se o pecado estiver escondido, ele está em trevas. Tudo aquilo que está em trevas pertence ao mundo do diabo. Mantém a pessoa presa. Mas o que é exposto, o apóstolo João diz lá na sua carta, que aquilo que é exposto diante da luz, é confessado, é perdoado por Deus. E o inimigo não tem poder. Por isso que o diabo é chamado de príncipe das trevas, porque tudo aquilo que está em oculto
Está na mão dele, está no poder dele. Se há pecado na tua vida não confessado, confesse hoje, agora, diante do teu Deus. Coloca tudo para fora, se arrependa, mude de vida. Mude de vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. É uma guerra. Deus falou para Daniel que a guerra é longa. Eles lutarão contra nós até o fim. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. É uma luta. O inimigo vai tentar te tirar da igreja, nos tirar da igreja. Vai trabalhar em algum problema, em alguma falha, para tentar tirar a pessoa da igreja, da comunhão dos santos. Porque em toda a igreja vai ter problema. Enquanto a igreja estiver aberta, ela vai ter problema. O homem vai ter problema. Então a intenção do maligno é arrancar a pessoa da igreja. E vai usar, meus irmãos, pessoas aí na internet, redes sociais, em vários canais aí para causar difamações, trazer contenda. Isso não é de Deus. O que é de Deus está na palavra dele. O servo do Senhor não convém contender. Salmo 15, ele não difama com a sua língua. Carta do apóstolo Pedro, os olhos do Senhor repousam sobre o bom, aquele que pratica a palavra, aquele que não usa a sua língua para difamar, para denegrir. E o que essas pessoas fazem, meus irmãos? Estão sendo instrumentos do diabo, trazendo difamação, mexericos, fofocas, coisas que não edificam, mas que enfraquecem o ouvido daqueles que ouvem. Porque como o paladar prova o alimento, diz a palavra de Deus, o ouvido prova as palavras. Aquilo que nós ouvimos, meus irmãos, é onde o inimigo vai atuar. Se enchemos os nossos ouvidos e olhos de má notícias, de notícias manipuladas através de jornais, de fofocas, isso vai trazer um prejuízo espiritual. Porque não estamos lutando contra a carne e sangue, mas contra os demônios, que vão usar esses tipos de programas, canais, tudo para trazer contenda, trazer tristeza, trazer angústia, dor, amargura. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é bom, meus irmãos, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seja isso que seja trazido para nós pelo que entra no ouvido e pelo que entra pelos olhos. Porque se entrar coisas ruins, a pessoa vai ser presa. E uma pessoa presa, com seu coração cheio de ressentimento, de amargura, de tristeza, é mais fácil de ser manipulada pelo inimigo. Aí ele vai jogar o ódio no coração da pessoa, porque já está com a terra ali preparada. E ela vai se revoltar até contra Deus. Vai se revoltar contra Deus, achando que Deus é culpado do sofrimento da humanidade. E na verdade quem está fazendo todo o mal é o nosso adversário, que tem raiva de Deus, que odeia nós seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele arrastou uma terça parte dos anjos, fez uma rebelião no céu, conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos, de 100, 30%, mais de 30%, uma terça parte, um terço dos anjos, das estrelas do céu, que dizem em Apocalipse, ele conseguiu enganar com a sua rebelião. Ele colocou ali murmuração, lançou seta na mente do povo hebreu no deserto. Não entraram na terra de Canaã os que tinham 20 anos para cima. Os de mais idade não entraram, só Josué e Calebe. Mas os de mais idade morreram no deserto prostrado por causa das murmurações, das reclamações, porque deram lugar para o inimigo. E eles oprimem,
Os demônios possuem a pessoa, coloca sentimentos de raiva, sentimentos negativos, tristeza, tenta enganar a pessoa de que o pecado não tem consequência, de que o pecado nada de ruim vai acontecer, de que Deus não leva em conta. Eles lançam setas, dardos e dardos inflamados também. E tentam convencer a pessoa de que nada disso vai acontecer, de que Deus é ruim, de que o pecado é bom. Lógico, ele vai se apresentar de uma forma sutil, como ele apresentou para Eva, usando a serpente, dizendo para ela que ela seria igual a Deus, dizendo que ela não morreria, colocando na cabeça dela que ela tinha que ser poderosa igual a Deus. Se ela comesse, ela ia ser semelhante a Deus. E depois que eles comeram do fruto que não era para comer, foram expulsos do paraíso. Se esconderam ali. Primeiro eles se esconderam atrás das folhas das árvores. Fizeram ali uma roupa. Eles perceberam que estavam nus, não tinham mais a proteção de Deus. Não tinham mais a santidade de Deus ali. O pecado entrou, ele tira a santidade. Quando o pecado entra, ele distancia a pessoa de Deus, ela se sente culpada. Você sabe que isso que você faz está te trazendo culpa. Você não sente alegria nem paz nisso que você pratica. Você sabe disso. Você sabe que Deus te criou homem. Deus te fez macho. Deus te criou fêmea. Deus te fez mulher. Você sabe que você está errado nisso que você está fazendo. Você tem a consciência de que Deus te deu. E Adão e Eva se esconderam. Se esconderam atrás das árvores. O pecado leva a pessoa a se esconder, leva a pessoa à escuridão, leva a pessoa às trevas. Ela deixa de ter aquela boa consciência para com Deus, ela se sente acusada, porque o inimigo, além de ele levar a pessoa ao erro, a cair, ele ainda vem e acusa. Está lá em Apocalipse 12, que acusava os vossos irmãos de dia e de noite. Isso é uma maneira de oprimir a pessoa. Como ele fez com Judas, ele oprimiu Judas até que ele se matou. Meus irmãos, não deixemos nada escondido diante do nosso Deus. Nada oculto. Tudo exposto, confessado. Porque não estamos lutando contra carne e sangue. Estamos lutando contra principados e potestades. Aqui diz que, versículo 2, os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 11.000 demônios. 11.000 demônios. Deus enviou certa vez o seu anjo que matou 185.000 homens. Ou seja, inimigos invisíveis, demônios, que com ódio, com fúria, lançam setas na mente da pessoa. Vai lá, pega o teu carro e se joga na frente de um caminhão. Isso aí é o diabo que fala através das setas dos seus dardos inflamados. Ele quer destruir a pessoa. Só faz o mal, meus irmãos. Eles só fazem o mal, são muitos os que pelejam contra mim. Davi vivia de forma física esta perseguição. Davi vivia de forma física, não tinha sossego. Eram muitos inimigos que ele tinha que guerrear contra eles. Ele tinha que cuidar do povo de Deus. Ele era rei. E esses inimigos quem são hoje? São os demônios, são os espíritos malignos que prendem as pessoas, que oprimem usando outras pessoas, dentro da própria casa, perseguindo no serviço. Alguém está te perseguindo? Ore por esta pessoa, porque está sendo usada pelo maligno. Ore por esta pessoa. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, faça o bem. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então façamos o bem, meus irmãos, para aqueles que nos perseguem através da oração, através das boas obras.
porque não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, que vai colocar lá ódio no coração da pessoa, ira, ressentimentos, sentimento de vingança. Usam de várias maneiras, mas Davi recorria a Deus. E o que devemos fazer, meus irmãos? Recorrer a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Senhor, me ajude. Estou sendo perseguido por estas pessoas. Me ajude. Esta pessoa me odeia. Me ajude, eu oro por ela, Pai. Estou sendo oprimido por este vizinho. Não vai com a minha cara. Ore por ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Clame a Deus, ouvinte. Peça ao Senhor que vai colocar a paz. Esses dias Deus me deu uma palavra no Salmo 46. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco e corta a lança. É Deus que tem o poder de desbaratar o exército inimigo, de destruir os inimigos, de fazer cair por terra estes espíritos malignos que têm usado estas pessoas para te oprimir, para te perseguir. É através da oração. É através da oração que iremos vencer os nossos inimigos invisíveis que estão usando estas pessoas para tirar a paz. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Glorioso, apresentamos ao Senhor nesta oração, segundo a Tua palavra, que nos abriu os olhos do entendimento para compreendermos que nosso inimigo não são as pessoas, mas os principados e potestades, ó Pai. Assim apresentamos nesta oração, ó Deus, a cada ouvinte, a cada um que ouviu a Tua palavra, que o Senhor venha a dar força, a revestir de poder, a santificar a cada vida, Pai, a fazer com que esta pessoa venha nascer de novo, da água e do Espírito, a mortificar as obras da carne, andar em novidade de vida, praticar justiça, para que seja revestida da armadura celestial, através da verdade, da justiça, da paz, a preparação do Evangelho da paz, do escudo da fé, ó Deus, de toda a armadura celestial através das nossas atitudes, das nossas obras, do fruto de justiça, Deus. Porque se andarmos na luz, venceremos todo o mal, venceremos toda a treva. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, que derramou no madeiro da cruz, nos purificará de todo o nosso pecado. Ó Deus, santifica a cada ouvinte, coloca a paz no seu coração, para que possa dominar o seu espírito no dia da adversidade, para que o Senhor possa escondê-la no teu pavilhão. Ó Deus, esta pessoa seja revestida por ti, quando o inimigo vier usando alguém, Pai, que esta pessoa seja este mal que tem usado esta pessoa, venha cair por terra, e esta pessoa venha olhar com os outros olhos, ó Pai, com olhos de misericórdia, como o Senhor libertou o jovem lunático e o gadareno, liberta também, Pai, todos os perseguidores desta pessoa, deste teu filho e desta tua filha, Pai. Transforma, ó Senhor, através das nossas orações, converte os nossos inimigos, que não são humanos, mas que o Senhor possa convertê-los e libertá-los da opressão do inimigo sobre eles. Ó Deus, entra com a tua paz, com a salvação e com a tua misericórdia na vida de cada ouvinte, ó Pai. Envia a tua paz, esta paz que nós sentimos aqui, Senhor, diante de ti, esta paz que vem do alto, que vem do Senhor Deus, que é cheia de misericórdia. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Confie no Senhor nosso Deus. Você vai vencer através da oração, através da intercessão.
Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.